Hipnotismo, Boa né? noite. Isso aí é um Perder a input. estrelinha da professora. Foi Boa noite hipnotizada. a Luz azul aperta o todos. botão. Sejam muito bem-vindos, com estrelas, porque todos hoje chegaram assim, no horário, assim, deu para aproveitar bastante, então, mais ou menos, né, Sâmia? Mas deu para discutir. Vamos lá, a gente vai começar então com a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje é de número 100. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Então, não diga que você não pode fazer a prece, Martinha. Vamos lá, minha amiga. Martinha? Boa noite. Bem-vinda, minha amiga. Ai, que Deus abençoe essa... Jesus Cristo abençoe em nosso estudo e que seja de bom agrado, que todos consigam se alimentar desse estudo, que todos consigam se alimentar desse estudo e consiga... Eu não estou conseguindo orar. Uma boa noite para todos. Martinha. Fala sempre com seu coração, conversa, não fica nervosa, não. A prece é uma conversa com Jesus. Vou te chamar mais vezes para você se acostumando, tá bom? Vai se preparando. Se prepara todo dia. Porque, de repente, eu vou falar, Martinha, aí você já está preparada, tá bom? Mas foi ótima a sua prece. Obrigada. A gente hoje está trabalhando com o livro Palavras de Vida Eterna, e a página de hoje é Fé e Obras. Vocês conversaram sobre essa página nos grupos, mas quem fez o trabalho de hoje, o estudo de casa, a tarefa, foi o Jorge Alexandre, Maciel também, né? Ele tem a ajuda dos três, do Jorge, do Alexandre e do Maciel, por isso que fica mais fácil para ele. A Jane sempre coloca na segunda-feira, porque ele tem essa ajuda, entendeu? Os três. Muito bem-vindo, Jorge. Boa noite a todos. Boa. Vamos lá. Se você quiser botar aí, pessoal, porque eu não vou projetar nada não, tá, Adriano? Só vou ler. Já está. Então, beleza. Cheguei a minha colinha aqui. A gente está no item 5, Fé e Obras. Eu vou lendo e vou comentando, o texto não é muito grande, então a gente vai ganhando um tempinho com isso aí também. Fé e obras. A fé, se não tivesse obras, é morta em si mesmo, por Tiago, capítulo 2, versículo 17. E lá no meu grupo, a Leila lembrou que a gente vem falando disso quase que diariamente, né? Discutindo a questão da fé. E eu anotei que ontem foi exatamente essa frase que o Alex usou no estudo dele. Ele se centrou muito nessa frase, ele citou e colocou no PowerPoint dele exatamente essa essa frase, né, sobre fé. E significa que a gente realmente precisa estar estudando bastante esse assunto, né? Um assunto realmente bastante rico e importantíssimo, não só na nossa doutrina, mas em outras também. Eu dividi o estudo em algumas partes. A primeira eu simplesmente chamei de a primeira parte. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, grande, né? Respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas,
discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo. E aí vou dar uma paradinha aqui. Eu lembrei da parábola da semeadura, foi inevitável, porque em muitos textos cristãos ele cita a questão do campo, semeadura, colheita, semear, né? Aí eu acabei lembrando da parábola da semeadura, em que a gente tem aí N caminhos de campos e depois de colheitas, né? E aí eu fiz um link novamente com a frase lá de cima, a mesma frase que o Alex usou ontem. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Campos ao desamparo, abandonado, né? Para que nada serve, o campo está lá. Mas se ninguém plantar, se ninguém tratar, se ninguém trabalhar o campo, nada vai frutificar. Depois ele continua, inchadas ao abandono, lareiras em cinza. Ele cita que as ferramentas estão lá, mas estão abandonadas. No português popular, foi o que eu entendi, seria como fazer discurso do vou fazer, eu vou fazer, amanhã eu faço, amanhã eu vou me comprometer, amanhã eu vou ajudar, mas nunca faço, e nunca faço. Então, esse é o pedacinho aí da primeira parte. Depois, Emmanuel, ele começa com reflexões. E a segunda parte eu chamei de reflexões. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte? E eu achei essa frase até difícil de traduzir. Então, vamos por parte. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé? O que adianta a gente ficar só na oração, no pensamento, né? Em rituais, sem querer criticar doutrina nenhuma, mas em rituais X, Y, Z, em vestimentas, né? Se a gente lembrar que isso, por si só, não resolveu o problema da humanidade. Então, eu entendi, se não para estender a morte, tem vários significados. Quantas brigas e guerras religiosas se travou em nome de Deus, independente do tipo de Deus, tá? Vale tanto para Deus, Jeová, Alá ou Odin, que era o Deus dos vikings. Guerras sempre foram lutadas em nome dessa fé nesse Deus, né? Quanta indiferença, novamente, não é uma crítica, não, mas apenas uma realidade. Quanta indiferença de igrejas ricas e, do outro lado, pessoas passando fome, do ouro e da pobreza, de templos faraônicos, né, que a gente tem até nos tempos de hoje, mas, novamente, sem crítica direta nenhuma, e, do outro lado, pessoas pedindo esmolas, né? Então, você ficar exclusivo na fé nunca resolveu o problema da humanidade, nunca resolveu. Neste mundo que o Senhor nos confiou para a glória divina, quer dizer, ele nos deu todo esse mundo, todo esse terreno fértil para a gente trabalhar, e a gente continua insistindo em não trabalhar. Eu não estou falando só de Jesus, não, porque Buda tem 2.500 anos, Confúcio tem 2.500 anos, os filósofos gregos 2.500 anos ou até mais do que isso. Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, Deus, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo. No culto externo. E a gente não vai ficar aqui só criticando os nossos irmãozinhos fariseus, não, da época de Jesus, né? Se a gente parar para pensar, os fariseus ainda estão presentes entre nós. Porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Ou seja, ainda diz assim, ele não está criticando uma religião, né? É o culto externo, ele está criticando o culto externo independente daquilo que você for acreditar ou não. Será que nós, espíritas, podemos nos enquadrar nessa questão do culto externo também? A parte 3, o que fazer? Vamos lá, Emmanuel começa a dizer o que a gente tem que fazer. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Essa aqui eu acho que foi uma direta para a gente que é espírita, viu? Porque a gente vive estudando a essência da reforma íntima, daquilo que a gente faz,
é estudar, é conhecer, está lá na orientação da própria doutrina, na orientação do próprio Kardec, dos espíritos, né? Mas esse conhecimento nobre nos traz deveres e obrigações, atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Pai, ao Eterno Pai, a Deus, né? Na pessoa dos semelhantes. E tem aquela fala de Jesus no Evangelho, que se você fez a um desses pequenos, você fez a mim também. É por isso que fé e obras se completam no sistema das nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Mundo das ideias e mundo da prática. Prece, santuário, cultura, ideal, mundo das ideias. Prática, trabalho, oficina, caridade e realização. E a última etapa, conclusão. Conclusão de Emmanuel, né? Nesse sentido, é óbvio, né? Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso exemplo indiscutível. Jesus trabalhou o tempo todo, não recebeu nada em troca financeiramente, foi criticado, alguns não acreditaram nele, mas em nenhum momento ele deixou de trabalhar. E qualquer oportunidade era uma oportunidade de trabalho. Até quando ele estava de costa, a mulher hemorrágica foi lá, tocou no manto dele e foi suficiente para curá-la, né? Não se limitou Jesus, o Senhor, à simples glorificação de Deus. Jesus não ficou lá, mas o Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno. Ele foi para a prática. Tanto que ele disse, se conheceis a mim, conhecereis o Pai. Porque ele é exatamente o que o nosso Pai é. Misericordioso, bondoso, nos dá o tempo todo, incessantemente, segundo a segundo, fração de segundo a fração de segundo. Glorificação de Deus aos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que ele foi cometida, a Jesus, né? A tarefa de Jesus. Desceu à esfera dos homens, Jesus, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável. Gente, a gente que estuda isso aí, Jesus desceu. Eu nunca estudei muito isso, mas já ouvi muitas palestras e comentários, né, que Jesus levou 1000 anos para poder se preparar, etc. e tal. Mas ele veio, e veio por amor a nós, para simplificar, para encurtar o caminho, e trabalhou o tempo todo, infatigável, levando-nos à sombra terrestre, da sombra terrestre, ou seja, tirando a gente da sombra terrestre para a luz espiritual, que era a representação dele mesmo, o próprio, né? A luz espiritual. E aí eu fui tentar procurar no Pentateuco alguma coisa que amarrasse, olha só o que eu encontrei. Reencontrei um capítulo que a gente já estudou, o 13. Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instrução dos espíritos. Beneficência. A caridade é virtude fundamental que há de repousar todo edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existe as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa, pelo espírito de São Vicente de Paulo, em Paris, em 1858. Então, a gente está nesse círculo de entender fé, caridade, amor, trabalho. Fé, caridade, amor, trabalho. Como é o nome do centro mesmo, hein? CEFAC, Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade. Eu acho que não é por acaso que a gente está estudando tanto sobre isso, né? Então, essa é a minha contribuição de hoje. Muito bem lembrado, Jorge. CEFAC. Legal, muito bom o seu estudo, como sempre, né? Sempre organizado. E aquela frase que você destacou, né? Para nós espíritas, conhecimento nobre requer, né? Atividade nobre, né? Então, é para a gente refletir mesmo. Muito obrigada pelo teu estudo, Jorge. Hoje, então, a gente está com as salas cheias, muita gente participando, feliz de ver na segunda-feira. Muito legal. O primeiro grupo, o grupo Sheila, ficou com a Ana, minha irmã, com o Carlos Fernandes, com a Eliane, com a Inês e o João. Quem ficou responsável pelo grupo? A faladeira.
Fala, Ana Maria. É saudade que esse povo fica, né? Mas a gente, essa página é linda, né? É muito bonita. E a gente estava comentando, assim, que é como ele dá o exemplo assim, né? Como se o mundo inteiro fosse um templo. Se o mundo inteiro fosse um templo, né? E todos nós estamos ali dentro, né? Louvando, adorando, agradecendo, e aí a gente traz para um lugar menor, né? A igreja, a casa espírita, né? Onde a gente fica ali dentro, adorando, louvando, falando de fé, de amor, e quando a gente sai dali, a gente não obra, a gente não faz nada pelo nosso próximo, mais próximo. E a gente fala tanto de Jesus, né? Que Jesus é nossa meta, né? O exemplo de Jesus, a obra de Jesus. E o que foi que Jesus fez o tempo todo em que ele esteve entre nós? Ele ficou na adoração ao Pai? Ele ficou o tempo todo em prece, orando e esquecendo da dor, né, que estava ali no entorno dele e de toda a missão dele, né? Então, o maior exemplo que a gente tem que quer seguir é Jesus. Se a gente quer seguir Jesus, se aproximar de Jesus, a gente tem que seguir o exemplo dele, que é o de obrar, né? Porque a nossa fé é construída através da obra. A nossa fé é fortalecida através da caridade e do amor ao próximo, né? Então, não existe fé se não houver ação, né? O amor em movimento, né? E aí o último parágrafo foi o que chamou a atenção da gente, né? Que diz que Jesus não fez isso. Ele não ficou aqui em adoração. Ele ficou aqui trabalhando, obrando, né? Essa foi a forma dele de adorar a Deus. E como o exemplo mais próximo que a gente tem da perfeição, né? Mais próximo de nós, que é a perfeição, que é Jesus, a gente, para seguir o exemplo dele, tem que fazer, para chegar perto dele, tem que fazer a mesma coisa, é trabalhar, né? Porque senão a obra da gente, ela é inútil, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Obrigada, Ana, por falar pelo seu grupo. Excelente síntese que você fez e chamou a atenção exatamente para essa questão de Jesus como exemplo mesmo, né? Ele não ficou só adorando, ele trabalhou. Muito bom. Vamos para Humberto de Campos, ficou com a outra Ana, a Yara, Marlúcia, Leite e Mário. Bem-vindos todos. Eu vou falar, tá, Marlúcia? Vamos lá. Eu gostei muito, eu fiz uma pesquisa que eu fiquei muito empolgada, então eu acho que eu quero falar, não sei, vamos ver. Aí aqui a pergunta é do livro Gotas de Alegria para a Alma. Como a fé pode caminhar junto com as obras? A fé verdadeira faz que uma pessoa naturalmente pratique boas obras. E estas boas obras são a prova de que a fé em Jesus não são somente crenças e palavras, né? A fé nos justifica diante de Deus e as obras nos justificam diante dos homens. A fé é a causa de nossa salvação e as obras são o resultado dela. A fé não exclui as boas obras, nem tampouco as boas obras excluem a fé, mas ambas se completam. Aí eu quero ler um textinho aqui que eu peguei aqui, que eu fiquei apaixonada. Olha só, para a gente, olha só. A paz do Senhor Jesus, a prova da importância das obras junto à fé. Vemos na parábola do bom samaritano, possivelmente a fé passou e deixou as obras para o samaritano. Observe no versículo 25, um doutor da lei faz uma pergunta para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, meus irmãos, não vamos inventar desculpa para fazer as obras de Deus, porque crer em Deus até os demônios sabem fazer. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Muito bem, Ana. Ana Maria tá danada, tá que nem Neidinha. Adorei, eu quero falar em outros tempos. Deixa quietinha aqui no meu canto, no meu bazarzinho. Eu gostei,
adorei, sabe? Que Foi, linda, minha amiga. explica muito essa Gotas de Alegria para a Alma, de Hernani Dias. Nossa, fala muito sobre obra e fé e obra. Excelente, Ana. Muito obrigada por falar pelo teu grupo e trazer mais essa leitura aí para a gente. Excelente. Feliz aqui. Vamos para cá e Baixútel ficou com o próprio Jorge, com a Leila, Olívia, Marta e Marília. Bem-vindos. Quem falará? Olívia? Boa noite, eu que vou falar. Bem-vinda. Nós conversamos e chegamos, observamos que, na verdade, esse texto, como os outros também, sempre nos remete ao primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí eu fui no Novo Testamento pegar essa frase. Onde é que ela estava nessa frase? Na carta de São Tiago. Aí está assim. É de que serve, meus irmãos, alguém dizer, tenho fé, se não tiver as obras? Poderá, talvez, a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e desprovidos de alimento de cada dia, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para a vida corporal, o que adiantaria? Assim também se passa com a fé. Se não for acompanhada pelas obras, por si mesma está morta. Entretanto, poderá alguém dizer, tu tens fé e eu tenho as obras. E quer dizer, os 2 mandamentos, e aí o que está falando no texto de Emmanuel? Que a fé não é uma coisa intelectualizada, não é uma coisa cognitiva, um discurso, não é uma coisa teórica. E a vivência para a construção da fé, ela sempre será animada pelo amor a Deus, como está no último parágrafo, a conclusão que nós chegamos. Muito bom. Excelente. Muito obrigada, Olívia, por trazer mais esse texto que você leu aí, corroborando toda a página. Excelente. Está no Novo Testamento. Santiago, legal. Vamos lá. Passa para o Leon Denis. Leon Denis ficou com Zé, que eu estava morrendo de saudade. Não some assim não, Zé, que o coração fica apertado. A gente fica com saudade de você. Roberto, Jairo e Sônia. Quem vai falar pelo grupo? Eu, Adriana. Boa noite a todos. Bem-vinda. Obrigada pelo estudo, como sempre, boas reflexões. Nós conversamos bem, esse texto realmente mexe muito com a gente, né? Porque a gente tem tantas situações que esse estudo mesmo está nos mostrando, está batendo tanto nessa tecla de fé, de caridade, né? E Roberto até lembrou que Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação. Ele disse fora da caridade. E nós temos como referência esse Mestre Jesus que nos deu exemplos mesmo, exemplos de serviço, que ele deu exemplo completo. Ele, na hora que mandava orar, ele pedia que ficassem em oração, tanto que tem uma passagem, que quando ele chega no barco, ele fala para os apóstolos, era para ficar orando durante 1 hora e vocês estavam dormindo. Quer dizer, a gente, às vezes, tem que entender que é necessário a oração, é necessária a contemplação, mas a gente tem que ter a ação. E Jesus foi ao encontro, ele foi ao encontro dos imperfeitos. Ele não foi só procurar as pessoas de bem, as pessoas, os cristãos, digamos assim, né? As pessoas que se diziam Senhor, Senhor, ele foi ao encontro do errado. Então, por isso que fala, por isso que Jesus foi o nosso exemplo maior. E no finalzinho, quando fala das sombras e da luz que Jesus nos oportunizou, é porque antes o mundo era pesado por outra lei, né? Era você... Quantas pessoas foram mártires em nome de uma religião, e Jesus veio nos dar a vida eterna mesmo. Veio dar o exemplo de que esse corpo aqui é perecível, mas que quando a gente tem a referência de Cristo mesmo, a gente sabe que o reino é realmente uma coisa que existe, porque Jesus não foi rei de um palácio, não foi rei de um castelo, ele foi o rei do nosso coração, do templo que é a nossa vida, que é o nosso ser. Então, a gente tem que entender, sim, que a gente tem que ser referência, tem que ir à luta, buscar os irmãos que não entendem ainda isso. Às vezes é uma tarefa difícil,
mas a gente não pode desistir. Talvez essa seja a nossa obra. Não é só grandes coisas. Claro que toda obra, toda caridade é louvável, todo serviço do Senhor tem o seu valor. Mas, às vezes, o que Deus quer é que a gente faça aquela luta mesmo, como a tia Leila falou, que não desiste da fé dela. A Nedinha também nos deu exemplo de tanto tormento diante do Covid, e só quem perde mesmo sabe o que é passar, mas a fé, aquela coisa absoluta que Cristo nos ofereceu, que a gente saiba que esse serviço não termina aqui, não, que a gente tem que lutar muito para poder executar. Por isso que a fé sem obra é morta. Muito bom, minha amiga. Que sejamos semeadores, né? É isso que você buscar, né? O outro, Buscadores de alma mesmo. falar a palavra de Jesus, muitas vezes sem citar, né? Até o nome de Jesus. Às vezes as pessoas nem querem ouvir o nome de Jesus, mas se você falar a palavra dele, ele vai ouvir. Mas que a gente não desista, né? Que a gente aí. saiba que isso que está fazendo bem para a gente nesse lugar de fé, amor e caridade, como o Jorge lembrou lindamente, que a gente espalhe mesmo, porque esse bem que a gente está sentindo, a gente tem que fazer as outras pessoas também. Tem que fazer, não, mas a gente tem que espalhar. É isso aí. Obrigada, Soninha. Excelente Obrigada comentário aí do teu grupo. A gente vai para o último grupo, Manuel Filomeno de Miranda, ficou com o Carlos Mariano, com a minha mãe, com a Josi e Samia. Bem-vindos. Boa noite. Bem-vindo, Carlos Mariano. Carlos, vai? Eu vou... Vai. Então tá bom. Porque eu falei que quem pergunta é que vai, né? Samia perguntou, mas tudo Pois bem. é. Vai lá, Carlos. Eu vou começar, ela termina. Olha só. Quando a pandemia começou, eu escutei a Jane dizer o seguinte, que teríamos que aprender a nos higienizarmos da forma correta. E eu achei isso muito estranho e me marcou, tanto é que eu gravei, apesar da minha memória estar horrível. Aí veio o processo, o pessoal começou a usar álcool gel, álcool 70, máscara e morrendo do mesmo jeito. A pessoa desencarnando, uma série de processos acontecendo. E que esse final de semana eu li um trecho do Dr. Herman dizendo que o nosso processo de higienização dependia da nossa transformação moral. Foi aí que eu entendi o que a gente estava querendo dizer do processo de higienização, que teria ser feito de uma forma interior. E o texto, né, que nós estamos estudando hoje diz que fé sem obra é fé morta. E nós poderemos, né, acrescentar que fé sem transformação moral também ela é morta, né? A gente tem que fazer uma fé robusta através da transformação moral, através da reforma íntima, através do trabalho no bem, da caridade. E aí a Sâmia começou a lembrar que ela vivenciou vários fatos. Eu gostaria que ela desse continuidade aí. Entendi. Vai lá, Sâmia. Bem rapidinho. Sobre essa questão mesmo da pandemia, né? Não é nem julgamento, não, é observação mesmo de alguns casos, né, de pessoas que encararam a doença de uma forma muito positiva, muito otimista, com muita fé, com muita confiança. E eu observei, como foram vários casos, que essas pessoas realmente elas se recuperavam muito mais rápido. E eu comecei a analisar isso, conversar com meu pai. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, pai. Ou certa, né? E a gente ainda precisa descobrir. E aí eu vi que realmente tem a ver muito com a questão vibratória do nosso pensamento, da nossa conduta moral, do quanto a gente atrai de medo, de preocupação, de insegurança, e a gente fica mais suscetível, até porque fisicamente, né, o nosso sistema imunológico ele diminui as defesas. Então, né, a gente tem que pensar tanto pelo campo espiritual, mas pelo campo físico, né, do nosso organismo. E eu acho que é por aí. Muito bom, Sâmia. Tem que ter esse equilíbrio, né? E é um equilíbrio que a gente passa a ter quando a gente tem mais fé, né? O lado imunológico do sistema realmente fica fraco se a gente não lutar para equilibrar, para se harmonizar espiritualmente. Então, essas pessoas que têm fé, é comprovado cientificamente, elas se curam, né? Com muito mais rapidez do que
outros grupos de enfermos que demoram, às vezes desencarnam porque não tem nada de espiritualidade. Por isso, as cadeiras de espiritualidade nos cursos de medicina no Brasil, em vários cursos. Excelente estudo de hoje. A sala está muito bonita, nem coube aqui. Eu tenho que ficar mudando de página, olha que maravilha. Quer falar, Jane? Hoje nós estávamos falando justamente sobre isso lá no nosso estudo das 6 horas, né? Já não dá mais para ler sem se comprometer, minimamente. Já não dá mais para ler, aprender o mínimo possível e continuar de braços cruzados, com a justificativa que a gente não tem disponibilidade, às vezes, de tempo, ou não tem recursos, ou porque a gente sempre vai encontrar algum ou, né? Então, acho que a espiritualidade está só colocando cada vez mais para a gente um paredão positivo para dizer assim, acabou o tempo. Ou vocês entendem agora, ou vão continuar buscando justificativas e sofrendo. Sofrimento pelo sofrimento, porque vocês não querem ainda se movimentar de verdade. Porque o dia que vocês, enquanto espíritos, se determinarem, terá grandes mãos a sustentá-los para fazer o movimento, não só da alma, mas como em direção aos outros também. Eu entendo isso de forma muito clara, que a espiritualidade vem trazendo para a gente, que, na verdade, já vamos fazer um ano. E aí já não dá mais tempo de voltar atrás e dizer que a gente não está entendendo. Aí. Muito bom, Jane. Obrigada a todos pelo excelente estudo de hoje, ao Jorge em especial, e vou pedir ao Zé para fazer a nossa prece final. Pode ser, Zé? Pode sim. Mais uma vez, boa noite a todos e que tenhamos, Senhor, assimilado esses ensinamentos, a fé, que essa fé seja uma fé que não seja obrigação da espiritualidade, que muitas das vezes, equivocadamente, dizemos ter fé, mas esperamos que a espiritualidade, Deus, faça por nós aquilo que compete a nós fazermos, que é a nossa transformação moral, e que não existe fé sem trabalho no bem, que possamos, Senhor, ter essa fé, que façamos com essa fé, possamos realizar com essa fé o bem-estar da nossa comunidade, o bem-estar da sociedade. Que essa fé seja amenizada os sofrimentos de todos nós e que possamos não esquecer nunca que fé sem obra é morta, que tenhamos sempre à disposição para o trabalho no bem, que possamos fortalecer a nossa fé e propagar essa fé com todos que cruzarem os nossos caminhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Da prece, Zé, muito obrigada. Quando você estava falando, eu lembrei de uma música do Beto Guedes, que fala do medo de amar e da gente fazer o que é o nosso dever. Muito bom, amigo. Vou colocar uma música aqui, lembrando que a gente está no Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando com o capítulo A Fé Transporta Montanhas, né? E aí eu trouxe uma música, então, sobre a fé, e vocês conhecem esse cara aqui que está tocando violão, hein, gente? Todo mundo conhece. Opa! O que aconteceu? Só um minuto. Vamos lá. Ué, vocês não estão vendo, né? Não. Estranho. Estranho, não está entrando. Conhecem esse cara aí, gente? Vamos lá. Já vai tocar.
A fé, sem o crivo da razão. É fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. A fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo verniz da superfície do ser. Ela desperta instintos novos que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão. A fé, sem o crivo da razão. É fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Lindo, gente. Muito bom. Para quem não conhece, esse é o Alan, né? Nosso amigo. Quem está cantando é o Felipe. Muito Deixa eu só legal. tirar o som aqui, só um minutinho. E é com muito carinho que eu escolhi essa música, né, para a gente ouvir o Alan cantando. É interessante quando ele dança ali com os dedos no violão, parece que ele está materializando as notas musicais. Ele fica olhando, parece que as notas estão saindo assim, materializando. Muito lindo, né? Então, que vocês fiquem com essa canção, com essa música, com a palavra fé na cabecinha de vocês hoje. Uma boa noite, um beijo no coração de todos. Excelente estudo. Beijo. Boa noite. Bom dia. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, Marcos. Parabéns, Jó. Até amanhã. Até amanhã, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto.